Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advanced Steel. Eu sou o engenheiro Frederico Galon e vou apresentar mais uma dica para vocês. E a dica desse vídeo, nós estamos trazendo aqui um conteúdo, acreditamos que inédito, em língua portuguesa, né? Nós não encontramos nenhum conteúdo relacionado a isso aqui no Brasil, somente com muito custo mesmo em alguma coisa em inglês. Então nós vamos trazer esse conteúdo diferenciado para vocês, que é a respeito da criação de fechamentos, tá? Nós vamos fazer aqui a criação de um isopainel da Isoeste, tá? Painel de fachada deles. Mas com o que vocês aprenderem aqui, vocês podem fazer steel deck, vocês podem fazer também telhas metálicas, telha simples, ou então telha composta, tá? Vocês podem fazer qualquer tipo de fechamento, qualquer tipo de steel deck também que vocês queiram, ou outros painéis, tá? De outras marcas, que a gente está usando como referência esse painel da Isoeste. Só para explicar para vocês como eu cheguei aqui com essa linha, tá? Por meio do site da Isoeste, eu fiz o download da biblioteca BIM deles, no qual eu tenho aqui todos os painéis, os isopainéis deles, os painéis de isofachada em 3D, tá? Em BIM. Eu vim aqui nessa vista 2D que está no template deles e simplesmente exportei para DWG. Vou mostrar aqui. Eu venho aqui em exportar, formato CAD DWG. Não é necessário. Perdão. Aqui. E fiz a exportação, tá? Só veio com um formato DWG. Vim aqui no Advanced Steel e abri aquele mesmo item que vocês viram, tá? Ele estava aqui todo em bloco, então eu só explodi ele, deletei a Ashura e peguei as linhas que me interessam e trouxe elas aqui para o meu arquivo de criação. Eu tenho aqui painéis de 50, de 70 e de 100 mm, todos os painéis PIR, ok? Perfeito. Então, o primeiro ponto, se por acaso esses elementos não estiverem unidos, a gente deve fazer o seguinte: vem aqui unir esses elementos, tá ok? Selecionar, fez a união de todos eles, perfeito. Eu vou ter interesse aqui nas seções de usuário no contorno externo, tá? Então, quando eu clico aqui em contorno externo, vocês vejam que a Layer Pro Advanced entendeu o que é o contorno externo de um elemento, é a Hype Outer Section. Pois bem, para não ter que pegar, ativar essa layer, criar uma polilinha e vir fazendo todo o contorno desse elemento, eu posso simplesmente selecionar ele e movê-lo para essa camada, tá? Hype Outer Section. Perfeito. Posterior a isso, eu vou colocar aqui uma outra camada aleatória, só para a gente fazer algumas linhas. Nós vamos precisar definir aqui com o Advance o que é as referências, tá? Esquerdo superior, centro superior, direito superior, para ele poder entender a geometria desse elemento. Então, primeiro eu vou traçar aqui umas X-lines, então underline X-line, algumas na horizontal, perfeito, depois na vertical, observando os extremos, os mais extremos desse desenho, tá? Vale para telha também, se vocês estiverem fazendo com telha. Vou traçar um retângulo aqui, para deixar essa região marcada. Posso deletar essas X-lines, elas não me interessam mais, certo? E agora a gente vai fazer a atribuição daqueles pontos notáveis para o Advance. Primeiramente, esquerda superior. Vocês percebam que quando eu ativo esse comando, ele não mostra para mim o OSNAP, tá? Ele não dá nenhum snap para mim. Então o que eu posso fazer? Ctrl botão direito, venho aqui em ponto final, tá? Agora vamos definir o ponto do meio. Ctrl botão direito, ponto do meio, tá? Observando aqui se eu não fiz errado. Nesse caso aqui eu peguei peguei o ponto médio, tá? Desse elemento. Eu quero o ponto médio desse retângulo vermelho, tá? Então eu vou me aproximar mais dele. Ctrl botão direito, ponto do meio. Vamos ver se deu certo agora. Perfeito, agora eu peguei o elemento que eu quero, que é o centro desse retângulo vermelho, tá? Continuando, vamos pegar aqui agora esse ponto final. Posso vir aqui definir ponto do meio novamente. Para facilitar nessa região aqui, eu vou traçar uma linha,
tá? Traçar uma linha para a gente poder pegar mais facilmente o ponto que a gente vai querer agora, que é esse ponto central aqui, tá? Centro-centro. Vem aqui, ponto do mero. Perfeito. Posso vir continuando, ponto do meio novamente. Vamos voltar aqui. Não se preocupem com esses blocos, tá? Às vezes o Advance faz eles meio grandes mesmo, tá? Não conseguimos descobrir bem o porquê, mas às vezes fica assim, não se preocupem, vai dar certo, tá? Apesar dele ter ficado o desenho meio feio, o resultado final vai ser a nosso gosto. Então vem aqui, ponto final, fazer mais uma definição. Posso pegar aqui ponto final novamente para a gente pegar essa linha. E o último ponto que a gente quer, que é esse aqui. Eu venho aqui, ponto final, dá um zoom para não errar. Perfeito, fizemos a captura. Dado isso, a gente precisa fazer outras definições para o Advance entender que seção é essa. Essa linha aqui não me interessa mais, essa linha vermelha também não vai me interessar mais, tá? Então a gente pode vir aqui ainda nas seções do usuário e definir aqui a classe da seção e o nome da seção. Então a classe da seção, ele vai habilitar uma layer para mim, que é Hype Type Name, e para outro elemento, que é o nome da seção, ele vai habilitar essa layer, Hype Section Name. Só para facilitar, se vocês estiverem criando do zero, vocês usam essas layers, tá? Essas duas layers. E vocês podem vir aqui e criar um texto, tá? Texto. Vocês vão criar aqui o texto e vão digitar o nome da seção de vocês dentro, tá? Só para facilitar o tamanho do texto aqui eu vou copiar aqui do lado e trazer para cá. Então tem aqui nessa layer Hype Type Name e aqui Hype Section Name, tá ok? Essa aqui é a classe da seção, esse aqui é o nome da seção, perfeito? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui como ISO Painel, ISOEST, para saber a marca com que eu estou trabalhando. Não é interessante trabalhar com acentos, tá? Quanto mais limpo tiver, melhor. E eu vou atribuir aqui uma codificação para esse nome desse painel que eu estou usando. Se for aqui no Revit, ele fala para mim que esse painel de 50 é um painel ISO fachada PIR de 50 mm, microfrisado liso, né? Microfrisado fora, liso dentro, com essas espessuras 0,50 e 0,43. Para não ficar um código muito grande, eu vou colocar simplesmente isofachada PIR de 50 mm, tá? Se eu não me engano, essas espessuras de chapa são padrão na ISOEST, então eu não vou colocá-las nessa nomenclatura. Então posso vir aqui, ISO de 50 mm, tá ok? Posso deixar simplesmente essa definição aqui e perfeito. Vou colocá-la centralizada. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa grafia, tá? A forma com que esses nomes foram escritos, eles vão ser importantes para a gente. Feito isso, a gente pode vir aqui e fazer a definição da região que cria essa seção. Venho aqui selecionar em retângulo. Criado esse retângulo aqui. Agora eu posso fazer a importação dessa seção para o meu banco de dados por meio desse botão, gerar seção selecionada, tá ok? Vim aqui, fiz a seleção. Ele criou essa seção com êxito, que é o ISO painel de 50 mm, tá? Perfeito. Dado isso, nós devemos proceder da seguinte maneira. A gente vai aqui no início, no Management Tools, e vemos aqui no editor de tabela. Tá ok? Vamos abrir aqui o banco de dados. Nós vamos procurar aqui por cladding, tá? Usar um filtro. Cladding. Vem aqui em Astor Rules. Eu tenho duas tabelas que nos interessam. Cladding Profile Classes e Cladding Profiles Info, tá? Vamos alterar primeiro essa tabela. Se a gente for lá no fim, vocês vão perceber até que eu já tenho criado aqui da telha da Ananda. Eu vou adicionar uma nova linha, tá? Posso vir aqui, ó, clicar duas vezes nessa região. Ele criou para mim o número 107 e eu vou criar aqui a classe da seção. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o Advance reconheça essa classe de seção e esse nome de seção na macro de fechamento.
Se não fizer isso, ele não vai conseguir entender que aquela seção de usuário que eu criei deve ser utilizada dentro daquela macro, tá ok? Então eu vou utilizar a seguinte grafia: U maiúsculo, SR minúsculo, de user, tá? E vocês percebam a grafia que eu usei lá atrás. Ó, dá um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou até fazer melhor, vou dar um Ctrl C nisso daqui, ó. Isopainel, isoeste. Voltando aqui no Management Tools, User, isopainel, isoeste, tá? E utilizo essa codificação aqui de -1. Na sequência, nós vamos vir aqui nessa Cladding Profiles Info. Vamos novamente lá no fim da tabela. Percebam aqui que eu já fiz alguma criação de telhas da Ananda, tá? E vou criar aqui uma nova linha, tá ok? Faço o clique 2 vezes. Tenho que inserir essa numeração aqui, ó, 20152. Essa numeração é sequencial, tá? E agora a codificação é com U maiúsculo. Então vou usar aqui user com U, S, U, R maiúsculo. Isso é muito importante, senão não vai dar certo. Dou um Ctrl V no nome da classe, tá? Posso me valer desse código aqui em cima, tá? De jogo da velha a jogo da velha. Vou colar ele aqui na frente. E agora, voltando aqui no modelo, eu preciso desse nome aqui, tá? Dou um Ctrl C, volto no Management Tools e dou um Ctrl V, tá? Perfeito. Agora ele vai perguntar aqui para mim qual que é a largura de trabalho. O que é a largura de trabalho? A largura de trabalho é a largura útil do seu painel, da sua telha. Por exemplo, a telha da Ananda que eu tinha criado antes, ela tem largura útil de 980. Mas o isopainel da Isoeste eu sei que tem largura útil de 1100. Só vamos nos atentar com um detalhe. Quando eu venho aqui no desenho, se a gente for aqui em legendas e cotas e traçar uma cota sobre ele, vou vir aqui fazer uma medição. Vocês percebam que no meu desenho ele tem um comprimento maior. Ele tem um comprimento de 1158.37, tá? 1158 milímetros. Bom, mas eu não acabei de informar para o Advanced Steel que a largura de trabalho é só de 1100. O que eu preciso fazer? Eu preciso informar para o Advanced Steel também a sobreposição que deve acontecer nesse painel, tá? Então, se a gente vir aqui fazer uma conta simples, sabendo que a largura útil é 1100, que ele tem 1158.37 menos 1100, eu sei que a sobreposição entre painéis deve ser de 58.37. Então, venho aqui no Management Tools, insiro essa informação usando o ponto, tá? Posso simplesmente vir aqui agora e fechar, já está tudo correto. Venho aqui no início e atualizo a minha database, tá? Faz a atualização dela. Vamos verificar se o painel ficou de acordo com o que a gente quer. Posso vir aqui na modelagem estendida e utilizar a macro de criação de fechamentos, tá? Vou definir aqui uma área de revestimento inicialmente. Não quero definir as vigas de apoio e eu quero que essa área seja retangular. Feita a definição, posso vir aqui então criar o revestimento. Seleciono essa área. Vou colocar aqui em 3D para a gente ver um pouco melhor. Então ótimo, ele está com o perfil padrão dele. Eu posso vir aqui em propriedades da seção e vamos procurar pela seção que a gente criou, que é da Isoeste. Vamos ver se deu certo. Isopainel Isoeste. E aqui tem o painel que eu criei, que é o isopainel de 50 mm, tá ok? Então se eu venho aqui, ó, vocês percebam que ele fez devidamente o encaixe do meu painel, tá? Fez o encaixe de forma perfeita para a gente ter a largura útil. Isso aqui é importantíssimo, porque vocês podem ter direto a quantificação de painéis e de telhas, tá? Para o projeto de vocês sem maiores dificuldades. Só mostrar aqui para vocês embaixo também. Percebam que ele criou exatamente, selecionar esse painel também, ele criou exatamente na área de trabalho que eu tinha definido para ele, que é nesse retângulo vermelho. Tá ok? Bom, para esse vídeo é só, pessoal. E para mais dicas como essa, tá? Conteúdo exclusivo, se inscrevam no nosso canal, deixem um like e sigam também o nosso Instagram, que está aqui na descrição desse vídeo.
E no mais, comentem aí embaixo com dicas, sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Até mais, pessoal!